A paz de Deus a todos. Eu venho aqui hoje neste canal. Pela primeira vez eu peço aos ouvintes que me perdoam, pela falta de edição, mas simplesmente esse vídeo é para um esclarecimento. Até então já deixo claro, se caso outros canais quiserem compartilhar essa informação, que fique à vontade, não terá direitos autorais. Até então a gente está esclarecendo a verdade. Se o irmão Michael, o irmão Josafá, Ricardo Adam, Bruno Diniz quiser compartilhar nos seus canais, não tem problema. Simplesmente é para esclarecer a nossa irmandade, ao povo, o que está acontecendo realmente, se a Congregação Cristã do Brasil ela faz parte do Fórum Interreligioso ou não. Tá certo? Eu vou colocar o vídeo aqui. Até então a gente vai estar embasado dentro do que realmente foi ocorrido nesses meios e vamos esclarecer. Eu trabalhei na administração por 3 anos e meio como tesoureiro da administração, sou músico oficializado. E quando eu trabalhava na administração, ainda este ano eu estava fazendo parte, eu era tesoureiro, depois não quis mais, eu acabei ficando como vice-tesoureiro. Até então, até fevereiro, eu era tesoureiro titular, e depois passei a ser segundo tesoureiro da administração. Eu estava na administração e recebi um envelope contendo os seguintes dizeres: a Congregação Cristã do Brasil, aos cuidados do Ministério e da Irmandade em geral. Quando eu vi a Irmandade em geral, eu estava incluso porque eu faço parte da Irmandade em geral. Então eu tive a ousadia de abrir aquele envelope para ver o que continha dentro desse envelope. Então eu peguei esse envelope e vi que ali tinha uma carta à Irmandade para esclarecer a Irmandade a respeito dos fins dos tempos, dos finais dos tempos e o que já estava para acontecer e o que a Irmandade precisava saber. Comecei a ler a carta, li a carta toda, fiz questão de ler a carta toda e vi que ali tinha muita informação coerente. Quer dizer, toda a carta era toda para esclarecer a Irmandade. Até então, levei essa carta antes de sair para congregar, que ainda estava tendo culto. Antes de sair para congregar, eu fiz o favor de ler essa carta, de escanear, na verdade, o irmão perdoa, é a primeira vez que eu estou na frente da câmera, de escanear essa carta. Escaneei essa carta e fiquei com ela no meu celular, Deus me fez sentir, eu escaneei e fiquei contendo esse documento no meu celular. Até então levei para a igreja, cheguei lá, era um cooperador que estava atendendo um culto, não quis entregar a carta para ele, porque até então ele não ia saber. Até então na carta pedia para que um irmão que tivesse a clareza para não colocar deturbações na mente da Irmandade, Então eu peguei essa carta e comentei com o filho do ancião e queria entregar essa carta na mão do ancião mais velho da região. Até então, quando eu estava conversando com o filho do ancião, chegou outro irmão do ministério e perguntou o que a gente estava conversando. Eu estava conversando a respeito da carta, mostrei para ele, falei: olha, essa carta aqui recebi na administração hoje, é de muita importância, li a carta toda e está falando dos finais dos tempos e para esclarecer a Irmandade sobre as tecnologias que estão vindo e para que a gente já ficasse atento à grande tribulação e os finais dos tempos, Então ele pegou a carta, falou assim: olha, leu a carta, falou assim: não, pode deixar que eu entrego para ele. Eu falei: não, rapaz, eu faço questão, eu estudo tecnologia, sei o que ele está falando. Inclusive ele estava falando a respeito da blockchain, da IBM, da tecnologia, do que está por trás de tudo isso aí, e falei que eu teria coerência para falar com o irmão e explicar para ele da forma que às vezes ele tinha que passar para a Irmandade, dar uma clareza, abrir mais um pouco a mente dele a respeito de tudo isso, de tudo que estava escrito na carta. Até então ele segurou a carta, não quis me entregar, eu fiquei muito chateado, vim embora. Falei: tá bom, uma hora ele entrega. Até então eu não sei se ele entregou, depois também não tive contato com ele. Após dias, após 15 dias mais ou menos deste fato, os cultos veio a acabar, a fechar, meados aí do mês de março.
fechou os cultos. Até então, essa carta não foi passada à Irmandade. Então, como eu tinha escaneado, né, e o irmão que escreveu a carta pedia que fizesse reunião e que repassasse essa informação para frente, eu fiz o favor de começar a repassar em alguns grupos de WhatsApp, inclusive da minha própria cidade. Só que quando eu passava essa carta para alguns grupos de WhatsApp, os irmãos alienados, eles falavam que aquilo ali era uma certa heresia, né? Não acreditava, sendo que o contexto da carta estava abrindo os olhos da querida Irmandade. Então, eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionado com essa situação e acabei que peguei, passando essa carta para outras pessoas e com certeza essas outras pessoas começaram a compartilhar. Até então, quando foi em meados mais ou menos do mês de março, teve um certo irmão, né, que levantou na frente do púlpito, num culto online, falando que houve uma pessoa que estava deturbando com circulares falsas, trazendo heresias, coisas que não condiziam com a verdade. Eu vou colocar o vídeo aqui e a Irmandade, os irmãos acompanham, né? E vocês vão ver, tá certo? Esclarecimentos que se faz necessário serem levados ao conhecimento da Irmandade. Informações hereges sobre a Congregação Cristã no Brasil e seu ministério. Tem se apresentado pessoa em nosso meio com sentimentos não cristãos, com clara intenção de confundir os mais simples, levando-os a desviar-se dos firmes fundamentos da perfeita doutrina. Referida pessoa já foi aconselhado pessoalmente pelos anciães e sobre ele se fez circular de esclarecimento a toda a Irmandade, e mesmo assim continua com a divulgação de falsas informações, heresias, falsas profecias e ofensas a integrantes do ministério. Por isso, o Conselho Ministerial sente-se no dever de esclarecer à Irmandade que a Congregação Cristã no Brasil não participa e não participou do Fórum Interreligioso em que se reuniram diversas denominações religiosas, bem como não está envolvida com propostas de nova ordem mundial ou outras propostas de mesma natureza e objetivos. A Irmandade deve permanecer nos primitivos fundamentos apostólicos que nos foram ministrados. Temos um outro esclarecimento sobre sociedades secretas. Então, vou pausar aqui. Então, o que acontece, irmãos? Vou colocar a câmera aqui novamente para os irmãos a gente ter uma conversa. Então, o que acontece? No dia 23, os irmãos podem buscar, 23/5/2020, às 18 horas, mais ou menos, uma hora foi lido, né, 1 hora de culto, né, contando do início até 1 hora de duração ali. Esse irmão, ele faz esse esclarecimento. Agora, uma pergunta fica: se a congregação ela faz parte ou não faz parte da nova ordem mundial, por que o nome dela saiu no citado aqui que ele falou no Fórum Interreligioso, né? Se eu sou Emerson Fernandes de Oliveira, eu não participei de uma reunião e o meu nome está lá, eu posso judicialmente pedir aquela pessoa para eu não participei. Independente de quem foi que participou, eles teriam que ter dado uma clareza mais convincente. Agora, falar que não participou, aí é demais, né? Então, assim, irmãos, fica aí esse questionamento, né, para os irmãos entenderem se participou ou se não participou, se está escondendo ou se não está escondendo. Até então, agora, eu vou fazer uma leitura, né, da carta aqui, para os irmãos terem uma noção. Aqui, ó, a Congregação Cristã no Brasil, ao Ministério e à Irmandade, 26 de dezembro de 2019.
carta pública aos irmãos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil e para o povo de Deus em geral. O irmão coloca ali Romanos capítulo 8, né, o versículo assim: porque para mim tenho por certo as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, tem alguma heresia nisso aqui? O irmão usou algum texto bíblico que não seja da Bíblia para falar alguma coisa aqui? Não, então ele colocou, o final chegou. Assim, antes dessa carta ele fala assim: já transcorre 12 anos que enviei cartas exclusivas para vós, os mais antigos do Ministério de São Paulo e das regionais do Brasil, e agora pela força e pelo poder de Deus, o Senhor me faz sentir de enviar a vós pela fé e pelo Espírito de Jesus mais essa carta entre as 10 já enviada, e espero que possa surtir seus efeitos e a vontade de Deus seja cumprida. Um detalhe, né? Quando o irmão, por exemplo, do ministério falou comigo que tinha que saber de onde esta carta estava vindo, se tinha embasamento, vamos dizer assim, se foi uma circular do Brás, tudo bem, eles iam ler igual ele sempre leu aqui neste culto, né? Agora, por quê? Não foi um irmão do ministério que fez essa carta, que sentiu a revelação de Deus, fez essa carta, registrou em cartório, né? Aí é heresia. Os irmãos estão entendendo? Por que não falou a verdade? Né? Olha, irmãos, realmente nós participamos, não concordamos com o que está por vir, a Irmandade fica em alerta e tudo bem. Como a congregação ela tem advogados para isso, para essa defesa, né? Ela poderia muito bem entrar judicialmente contra o site que colocou o nome dela lá e retira o nome aí da congregação, mas é 2006, nós já estamos em 2020, quantos anos já não passaram? Esse site está aí agora chega um pobrezinho de um irmão, na verdade eles não confrontaram com esse irmão da carta, confrontou com ele sim, porque falou que esse irmão estava fazendo circular a Irmandade, né? Na verdade ele mandou essa carta para o Brás, só que como tinha alguma coisa que ia afetar o alto escalão, porque a gente parece que a congregação ela não tem lá só os presidentes, parece que tem alguma outra pessoa acima de um poder muito mais elevado mandando em tudo lá, né? Porque se os irmãos leem um conteúdo desse simplesmente porque não saiu deles, eles não querem divulgar para a Irmandade, né? A respeito da identificação artificial, a respeito da vacinação quântica, que esse irmão nem sabia o que ia a respeito das vacinas, ele já tinha colocado esse contexto, né? Para a gente tomar cuidado a esse respeito. Então, peraí, como é que fica, né? Fica aí a pergunta, por que eles enganaram? E aqui, irmãos, eu não vou mostrar a carta, porque até então eu estou filmando com o celular aqui. O celularzinho, ele não tem muito como eu virar a câmera, né? Para mostrar para os irmãos aqui. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp, né? A gente passou essa carta, os irmãos podem entrar no grupo do irmão Michael, né, do irmão Josafá, que a gente coloca lá, tem um grupo e a gente compartilha essa carta aí, tá certo? Caso os irmãos tenham a vontade de saber realmente do que está acontecendo. E o irmão, por exemplo, na carta ele fala assim: desta forma vemos a profecia se cumprindo desde já, porque o verão chegou. Porque este atual Papa, que é do 7, mas é o 8º, e vai à perdição, é jesuíta, comunista, Illuminati e trabalha intensamente para que se concretize os planos da nova ordem mundial. Então, peraí, simplesmente o irmão estava falando alguma coisa que ele não sabia se a congregação realmente faz parte, né? E nessa própria carta aqui ele fala a respeito do eucomunismo, tá certo? Ele fala das unificações da igreja. Então por que isso aí afetou os irmãos do ministério? Será porque eles não quis passar adiante esta carta? Agora, para confrontar, né, alguns irmãos, por exemplo, aí, que até então os irmãos viu no áudio aqui, os irmãos podem buscar aí, tá no YouTube, tá no próprio YouTube, dia 23/5, fala que uma pessoa. Agora, como é que vai considerar um filho de Deus desse aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, falar que é uma pessoa? Não, pelo amor de Deus, aí não dá, tá certo? Então os irmãos,
pode procurar, né, a esse respeito, e eu vou ver aqui se eu consigo ler aqui mais alguma coisa a esse respeito. Só um instante, irmãos, que aqui vai. Aqui. Em breve, o mundo terá um presidente universal, que na verdade será mais um simples cargo político. Entra, sai, põe, dispõe. Haverá sim um rei, o rei do inferno, que será o governo despótico e governará o mundo em seu bel prazer através de um novo sistema que já está se moldando e preparando para se impor. Os cristãos que não aceitarem o chip ou o número do seu próprio nome serão renegados como pessoa humana por causa do ódio contra nós. Estaremos dispersos e foragidos por causa do ódio. Estaremos sem comida por causa do ódio contra nós. Estaremos então na batalha do Armagedon, junto com o anjo Miguel e seus anjos, e lutaremos contra o dragão e seus anjos. Mais uma vez, quem for fiel pisará com seus pés no mar de vidro e fogo em frente ao trono de Deus Todo-Poderoso, que quem for fiel tomarão as harpas de Deus em suas mãos e cantarão um hino que nunca foi cantado, e o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nossa batalha será cruel e sem trégua, mas quem for fiel verá a face de Deus sem véu. Então, irmãos, tem alguma heresia nessa carta? Né? Eu só estou lendo aqui os pedaços para os irmãos. Então, irmãos, fica aí. Será que está participando ou não está? Será que faz parte do interreligioso ou não? Eu, como fui da administração, sei que a administração do Brás, ela procura em todos os meios ser a igreja mais perfeita legalmente, estatutariamente a mais legal. Porque se as outras fechar, ela vai permanecer aberta. Porque ela tenta fazer com que as pessoas acreditem, mas a gente sabe que por trás disso aí tem muita coisa, inclusive as ofertas que é mandada para fora do Brasil, que não é registrado em livro. Eu falo isso e provo. O dinheiro que é entrado aqui para coletas, que é feita 2 vezes ao ano, ela vai para o exterior. E a gente sabe, vem alguma coisa de lá para cá para provar para nós no que foi gasto? Não tem, né? Como o irmão em um culto aí falou que foi 12 milhões. É muito dinheiro, né, irmãos? Então, assim, irmãos, fica aí este vídeo. Se os irmãos quiserem mais um vídeo a esse respeito com mais clareza, eu vou comprar outra câmera, comprar um celularzinho, fazer um vídeo, né, bem melhor. Então os irmãos observa que eles acabaram enganando um povo, mas na verdade falando que esse irmão estava soltando circular. Quem soltou a circular não foi o irmão. Quem soltou a circular foi eu, que eu escaneei a carta, e como era para a Irmandade, eu comecei a passar ela via WhatsApp. E nesse próprio culto, se os irmãos pegarem, o irmão vai ver que tem muita coisa que os irmãos ficam falando aí, que não é verdade. Se quer saber alguma coisa, entra no site da congregação. No site da congregação eles não vão colocar nada, irmãos. Se eles quisessem colocar alguma coisa, eles colocavam a respeito da prova do Trevisan lá, que ele estava devendo para o Trevisan 70 milhões, foi negociado, né, para não pagar isso aí, tá certo, irmãos? Então, não tem transparência, Chegou a hora de nós abrir nossos olhos, chegou o tempo do fim, não dá para acreditar, só acreditar em Jesus Cristo, Esta carta, se alguém quiser, depois eu vou deixar o link do WhatsApp, os irmãos entram no WhatsApp que eu envio a carta sem problema nenhum, tá bom? Deus abençoe. Se os irmãos gostou do vídeo, dê um like, né, que eu vou saber que o conteúdo está sendo bom, e eu faço mais vídeo a esse respeito, e pode deixar nos comentários alguma questão, se os irmãos queiram saber mais, tá bom? Deus abençoe e fica na santa paz de Deus.